A questão de os 40 muda muito para uma mulher. E muda. Ai, gente, é doloroso dessa parte. Depois vai ser um podcast. Eu falei, gente, eu preciso de mulheres que estejam vivendo o mesmo momento que eu, ou que queiram viver. A amizade, a partir dos 40, exige tempo e exige intenção. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui gravando o primeiro episódio do Sem Filtro Mental. Eu sou a Karen Messias e ela é a Fernanda. Fernanda Benjezem, muito prazer, galera. Estou muito feliz de estar aqui. A gente precisa contar um pouquinho da história, do porquê do podcast, antes de tudo, né? Claro! O que significa o Sem Filtro Mental? A gente teve uma ideia dentro das nossas conversas, que a gente gosta de falar as coisas na verdade. A gente não quer ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, que inclusive isso é um desafio para nós. Com o que os outros vão pensar, nossos padrões, os nossos medos, o que a gente tem. Então, o Sem Filtro Mental veio para a gente tirar essas máscaras, esses filtros e poder ser quem a gente é de verdade, tá? E hoje nós vamos falar de um tema que é sobre amizade, mas antes vamos falar um pouquinho como nós nos conhecemos. Eu estava em uma fase que eu precisava ter amizades novas e não sabia onde procurar amizade, gente, porque faculdade EAD, trabalho, só. E aí eu joguei no Google aonde fazer amizades. Eu joguei no Google. E apareceu para mim um aplicativo que normalmente a gente acha que aplicativo é só para relacionamento, né? Entre homem e mulher, ou mulher e mulher e homem e homem, mas tem também de amizades. E foi nesse aplicativo onde eu conheci a Fê. E de lá, conheci também umas outras pessoas que tinham número de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, e fiz contato com a Fê. Da Fê eu passei o telefone, né, o link do grupo, e nós entramos, agora nós já temos outras amigas também, então uma introdução de como que surgiu a nossa amizade, mas não é uma amizade qualquer, hein? Ó, eu precisei fazer uma cirurgia, Fernandinha foi lá um dia de trabalho, me acompanhar na minha cirurgia. Legal. Não é todo mundo que faz isso, né? Amigo, né, amor? É isso. E eu queria, antes da gente começar e falar um pouquinho, né, do convidado, e também de mostrar por onde eu comecei a fazer novos amigos, porque eu também passei por um processo de mudança na minha vida, em que onde minhas amigas, as minhas melhores amigas, estavam casadas em momentos diferentes, uma com filho. Então eu comecei falei, eu quero coisas novas para mim, e foi onde, né, eu entrei no aplicativo e fiz. E acho que também tem uma parte, porque a Ká foi a minha primeira amiga desse aplicativo. A gente se foi numa baladinha, né, balada nada pesada, mas a gente foi no show do cover do Charlie Brown Jr. Jr., gente! Nostalgia pura, maravilhoso, lindo. E aí, minha segunda, né, de sair sozinha, enfim, eu fui combinar com uma pessoa que mora em São Roque, falando, vamos sair numa quarta-feira. Por que eu fui falar isso? Aceitei. E aí, na hora da quarta-feira, eu não quis ir. Mas aí, conversando com essa pessoa, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, que estava saindo de São Roque para vir para São Paulo, eu fiz o quê? Eu fui, não é? Isso e foi maravilhoso. Conheci uma pessoa incrível, que inclusive está aqui, ó, na nossa fotinho. A Pri. Era para ela estar aqui com a gente, mas não deu, porque ela está passando por um processo aí pessoal com o filhinho dela. Mas, Pri, queria te agradecer por tudo que você fez até agora pra gente, essa mulher incrível, maravilhosa que você é, mãe, tudo mais que você possa ser. Amo você. E depois Beijo, a gente Pri. te traz pra cá pra você contar toda a sua história. Beijo, Pri, você é maravilhosa, viu? Ó. Logo mais queremos você aqui. E voltando nessa conexão pra gente apresentar essa maravilhosa também, que eu tô muito feliz, que inclusive tenho mulheres muito... E vou falar um palavrão, me permito a dizer que tem mulheres muito fodas comigo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter, um círculo de mulheres incríveis para fortalecer tudo isso que a gente precisa. Ó, até me arrepiei. E eu tava nesse momento, então eu busco muito autoconhecimento, desenvolvimento. Para mim é muito importante uma questão de energia. Ó, gente, tô falando, tá até me arrepiando aqui. Eu arrepio. E isso é muito importante para mim. E quando eu fui buscar, fui num treinamento, enfim, dessa parte de evolução, né, de olhar pra gente, que aí eu conheci essa maravilhosa Jaque Paz. Quero muito que você se apresente e me diga. Mas eu queria te fazer uma apresentação antes, que aquilo que, quando a gente fala do Sem Filtro, a gente é muito formado pelo que os outros... Eu já vou chorar, hein? Você vai falar que eu já vou chorar.
A gente Canceriana é mãe chorona. Oh, maravilhosa. Imagina. E a gente é muito formado pelo que os outros. E eu queria saber se o que eu te percebo, como eu te percebo, se é o que você faz. Então, pra mim, além de você ser uma mulher incrível, elegante, fina, maravilhosa. Demais, gente. Você é muito inteligente. É a cara da riqueza. Você fala o que você pensa de uma forma educada. Você tem um amor genuíno. Você busca se preocupar com as pessoas. Você aconselha. Então, isso é muito legal da sua parte. E de você... como usar uma palavra? Você ajuda, você fortalece, você impulsiona. Então, obrigada. Obrigada por isso. Meninas, é um prazer enorme estar aqui, de ter aceitado esse convite de vocês. Muito obrigada, esse projeto de vocês é lindo. Né? Acho que, assim, falar sobre amizade é um tema que a gente, às vezes, deixa de uma forma tão simples e deveria tanto ser aprofundado, porque... É nessa essência, são nas relações que a gente carrega durante uma vida toda, que depois você olha para trás e fala assim, gente, olha quantos amigos eu conquistei. Então, muito obrigada por esse convite e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É diva, né? É diva. Imagina. E eu agradeço muito. E diante de tudo isso que você me falou, Fê, assim, olhando para mim hoje, no meu auge dos meus 39 anos, são características e pontos fortes que eu consigo me enxergar. Então você tá sabendo quem você é. Totalmente. Hoje, com muito autoconhecimento, tanto é que a gente se conheceu num curso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, um dia especialíssimo para mim. E é engraçado porque a gente conseguiu criar uma relação e você conseguiu me enxergar em poucas horas, né? Realmente pontos muito fortes meus. Então, te agradeço muito por ter tido essa sensibilidade, essa essência de ter percebido coisas que hoje eu valorizo muito em mim. E continue, porque é incrível. Obrigada. Muito bem. A gente falou do futuro, que depois a gente volta, mas eu quero saber... a gente tá falando depois dos 30, quase no 40. Ainda vocês vão chegar nessa parte aqui. Já fazer um episódio só depois dos 40, nem eu vou falar nada. Queria saber como era antes essas suas amizades, como que era esse momento. Você sentiu alguma diferença depois que você trintou? Se teve alguma mudança de como que eram suas amizades de antes para hoje? Ou se hoje você tem uma diferença em iniciar uma amizade nova? Gente, é bacana, assim, compartilhar isso com vocês. Porque quando a gente olha a nossa vida, né? A trajetória, as estações que a gente traz da vida. O que eu consigo perceber? Eu tenho amigas de anos que me acompanham. Vamos lá, eu sou natural de Pouso Alegre, então eu tenho uma amiga de infância que mora em Florianópolis e toda semana eu falo com ela. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que vem para minha casa uma vez por ano e eu hospedo a Vanessa na minha casa. E desde que eu me mudei para São Paulo, que eu amo essa cidade, uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, eu conquistei aqui, né? Que foi a minha família, o meu marido, os meus 2 filhos. Eu construí excelentes relações aqui também em São Paulo. E o que eu percebo é o seguinte, mudou porque por estilo de vida, mudou por investimento do tempo, porque quanto mais a gente vai, vamos dizer assim, envelhecendo, ou mudando de emprego, ou mudando de fase, os amigos vão passando pela nossa vida e vai deixando suas marcas boas e suas lembranças não tão boas, e tá tudo bem também. Então, o que eu percebo hoje? Com quase 40 anos, a amizade, a partir dos 40, exige tempo e exige intenção. Então, o que quer dizer com essa questão de intenção? Não adianta só eu correr, não adianta só eu te mandar mensagem, se você não retribuir. Então, chega uma hora que fica exaustivo, que fica... você passa a desconfiar. Nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? O que acontece que essa pessoa ela não quer mais falar comigo? Ou porque faz questão. Exato, se faz questão, demais, se não faz né? questão. Então, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a estudar mesmo. Então, eu fui estudar autoconhecimento, eu fui estudar desenvolvimento, eu fui estudar as relações. E um dos pontos que eu comecei a observar era que algumas vezes eu era sincera demais. E quando você é sincera demais, a sinceridade não cabe a todos.
Então, eu fui começando a perceber que, dependendo do comentário que se faça, alguns vão ficando para trás mesmo. Ainda mais o Brasil, que é um país extremamente afetuoso e melindrado. É diferente, por exemplo, se você morar lá na Suécia, que são pessoas mais frias, menos afáveis. O Brasil não. O Brasil você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu comecei a me olhar para dentro. E foi nessas viagens de muita leitura, muito estudo, que eu comecei a me identificar e eu comecei a perceber que o silêncio também é uma resposta. Então, às vezes, eu dava uma opinião, uma sugestão, sem eu ser chamada. E isso atrapalhava nas minhas relações. Para aquelas pessoas que eram minhas amigas de muitos anos, elas permaneceram. Mas algumas outras, elas vão ficando no caminho da trajetória. Mas quando você vai amadurecendo, que você vai se desenvolvendo, aí você começa a olhar para si. E quando você começa a olhar para si, você respira e pensa... A minha opinião vai agregar algo? Não vai. Então, vamos para a próxima página. Você vai perguntar ou posso? Pode. Posso? Você fala... Eu gosto disso, que eu vou compartilhar uma história pessoal. Na verdade, vou falar duas coisas. Uma que é você ser sincerona. Eu já fui ser taxada de grossa. Então, eu aprendi a forma, o como a gente fala. Eu não vou deixar de ser sincera. E aí, eu faço uma pergunta para a pessoa quando ela vem me questionar. Eu falo, você quer a minha opinião ou você quer apenas que eu te escute? Porque aí existe uma diferença. Isso. Porque o que eu vou te falar, talvez não necessariamente seja o que você goste, ou eu vou dar ali o que eu já passei, as minhas experiências e tudo mais. E a forma como eu vou dizer, também a gente molda. Mas também, às vezes, a gente sai... Tem gente que brinca comigo que eu bato e assopro, que faço carinho depois, mas eu não vou deixar, que é uma maneira de... Eu me importo com você. Né? Então, eu vou tentar da maneira que a Jaque recebe essa informação e o como eu vou te dar. Mas eu vou fazer isso. Né? Que hoje eu consigo perceber isso totalmente. Que é o quê? Tudo está no tom de voz. Antes, eu chegava numa imposição, numa agressividade que eu não me percebia. Porque às vezes não é o que você fala, é como você fala que termina chateando. Exato, é como você fala. Então, se você realmente... Primeiro você acolhe. Depois você dá o seu conselho, sugestão, não sei como que a gente pode expressar aqui, né? Sim. Mas para conseguir externalizar esse sentimento. Sim. Então, foi realmente assim, pincelando essa forma de comunicação, que foi quando eu também comecei a escutar vários podcasts sobre comunicação e, gente, como a clareza faz sentido. Às vezes, tudo que você precisa falar para a pessoa está numa frase. Eu estudo... Rodopia e não fala. Eu estudo gestão comercial, mas eu também faço curso de PNL, né? E essa semana foi falado sobre isso daí. Não é o que eu estou falando. É o que você entendeu do que eu falei. Porque é muito... O que você captou? Exato. O que você entendeu? Uma vez eu escutei, o melhor comunicador é quem escuta. Tem uma coisa que a gente sempre fala, e aí trazendo, enfim, psicanálise ou termos que a gente quiser discutir, que a gente fala que nós temos percepções diferentes. Então, você capta as mensagens de um jeito, você tem suas crenças, seus princípios, seus valores, seus traumas. Então, a gente nunca vai estar falando da mesma coisa. Então, tem algo que é importante para você. Por exemplo, essa caneca. Ela tem uma importância para mim, como tem para a Karen. Talvez... Não sei a dimensão, mas provavelmente a mesma, que para você não tem. Exato. Então, se eu te der essa caneta, essa caneca e você perde, eu vou falar assim, pô, Jaque, a caneca. Você fala, mas é só uma caneca? Eu falo, não. É o que está por trás disso, é o valor que está afetivo. Então, quando a gente está nessa questão de comunicação, às vezes a gente deixa de perceber isso. E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe o outro, né? O que você trouxe da sensibilidade ajuda, né? Com certeza. Mas eu vejo você muito sensível, eu vejo você muito nessa parte, Não, mas isso não quer dizer que nossa, ela era uma pedra, ela era uma grossa. Não, mas às vezes a hora certa de você fazer colocações, sabe? Hoje eu consigo me olhar para dentro e pensar assim, gente, eu poderia ter deixado essa passar, sabe assim? Mas foi como eu falei no início da nossa conversa, eu sou canceriana. Canceriano é uma pessoa extremamente chorona, sentimental, maternal. Tanto é que eu tenho meus 2 pacotinhos, né? Então, isso sempre esteve como um dos maiores objetivos da minha vida. Foi realmente alcançar e conquistar a maternidade.
é uma realização tão grande que eu jamais poderia comparar com cargos, posições de empresa, salário e enfim, né, conquistas que a gente adquire no decorrer da nossa vida profissional. São valores diferentes para mim, mas você conseguir se olhar para você ser mesmo uma pessoa melhor no mundo. Com toda Né? certeza. Nas relações, porque o que a amizade é hoje, gente? A amizade, ela vai muito além de um vínculo afetivo, ela é uma necessidade emocional. E isso não sou eu que estou dizendo, isso os maiores estudos de Harvard completa isso, né? Que pessoas que foram avaliadas por mais de 75 anos, o estudo conclui o seguinte: pessoas que tinham vínculos, tinham clãs, tinham afeto com outras pessoas, elas tinham menor risco de depressão, uma saúde cardiovascular melhor, elas tinham uma menor probabilidade de se sentirem tristes. Sim. E então, os benefícios consequentes da amizade, eles vão muito além do que somente vamos comer uma pizza, sabe? Jaque, você falando que às vezes você falava, né, demais. Em algum momento na sua trajetória com as suas amizades, você chegou a perceber que você é como se você estivesse forçando para estar em algum lugar, assim, sem estar muito confortável? Ou forçando ser quem você não é. Sim. Já faz tempo, né? Mas eu começava a perceber que eu tinha que fazer algumas modificações para eu tentar me encaixar dentro daquele ambiente, porque o ser humano, ele quer pertencer, de alguma forma. Ele quer pertencer. Desde a época primórdia, isso, né? Na pré-história, eles viviam em bandos, e isso continua até nos dias de hoje. Então, eu comecei a pensar, será que realmente vale a pena eu ter que vestir, não digo uma máscara, mas ter que viver pisando em ovos para estar num ambiente que talvez eu não seja necessariamente pertencente. Mas aí eu precisei realmente avaliar e eu vi que daria para fazer novas amizades, buscar outras oportunidades, apesar que eu tenho amigas de uma vida toda, de uma vida, assim, amizades de 26 anos, de 20 anos. E como que você sustenta essas amizades? Com a intenção. Com a intenção. E aí, o que é a intenção? É o investimento do tempo. Então, às vezes, eu tô dentro do carro, eu não tô fazendo nada, eu passo um WhatsApp pra Cíntia, a minha amiga lá de Florianópolis, que é minha amiga há 26 anos. Ou eu mando um áudio pra Vanessa. Ou eu mando pra Fê. Olha, vai ter uma caminhada, vamos fazer a Estrada Velha de Santos? Vamos fazer a pisada de São Roque? Então, para você manter, nos dias de hoje, uma amizade a partir dos 40... você precisa colocar disponibilidade. Porque senão um café passa a ser quase uma missão impossível. E para você ter essa disponibilidade, você tem que querer. Você tem que realmente investir. Relacionamento, seja amoroso ou seja de amizade, ele precisa de investimento. E tem que ser de ambas as partes. Super. Porque se for só de um lado, o resultado do outro vai ser sempre zero. É um esforço muito grande para o outro e não ter uma reciprocidade, né? Cansativo. Eu lembro, né? Não sei se vocês já viram aqueles memes. Vamos se ver numa quarta-feira? Não, na quarta-feira eu não posso. A gente Na combina. quinta, a gente combina. Gente, a pior E a gente frase nunca é o a consegue. gente combina. Não, quando a gente combina, já não vai. Vamos ver. Mas em minha defesa, eu sou uma pessoa de não planejamento, sou uma pessoa que eu aceito, que eu vou. Eu deixa a vivo o vida. dia. É isso, eu não sou de planejamento. A gente, né? Aqui, ó. Que eu te falei que a gente começou esse podcast aqui sem planejamento e foi. Inclusive, é um desafio do tipo parar de procrastinar e se joga. Só vai. E Que isso eu admiro em você. Isso é um ponto forte seu. Eu já sou o tipo de pessoa assim, eu preciso planejar, tudo precisa estar perfeito para eu fazer acontecer. Então, eu procrastino mais. Agora, isso é um ponto forte seu, que eu vejo. é meu desafio. Estou me desenvolvendo Isso é um ponto nessa forte. parte. Porque a minha regra é um Parabéns, pouquinho mais... parabéns, Fê. Obrigada. A gente tem amigas para impulsionar também e dar aquela cobradinha. Mas é o respeitar. Por exemplo, você é uma pessoa que planeja. Então, provavelmente, você vai ver que se um dia eu falar assim, Jaque, vamos combinar?
Você vai me dar a data ou vai me Minha dizer... filha, eu vou abrir o calendário. Gente, quem me conhece, quem realmente é minha amiga, sabe que eu não vivo sem um calendário. É naquele calendário que eu vou botar o café com a Karen, 16 horas, quarta-feira, o almoço com a... Esse assim. Eu mostro, eu abro meu calendário aqui, eu mostro. Demais. Mas isso que é muito legal. E a organização é um dos meus valiosíssimos pontos fortes. Então... Aí eu vou chamar a Jade pra me organizar, pra organizar minha vida. Eu não durmo. Se eu não organizar, eu não durmo. Então, eu até admiro as pessoas. Isso faz... Olha só pra você ver como que é importante você ter um vínculo de amigos que a gente se completa. Sim. Mesmo com as diferenças, mas valores alinhados. Mas, ó, a Fê fala que ela não se organiza, mas ela se organiza sim. Porque eu falei, amiga, a gente precisa começar o podcast, vamos começar o podcast. Só vamos. A quem tá lá mandando as coisinhas organizadas é a Fernanda. Porque eu só tô assim, só vamos. Mas, é o que eu ia falar, né? Isso que é legal. Porque a gente... eu busco conhecer as pessoas, como que elas gostam de receber. Então, eu já sei que tem pessoas que são organizadas, que gostam de informações. Então, eu vou me adaptar a isso. Se a gente viesse pra cá e soltasse, podia nem sei o que ia sair. Eu nem sei o quanto confortável eu ia. A gente não combinou tanta coisa, até porque só explicamos, né, o que era o podcast. E falei assim, Jaque, eu não sei o que vai sair. Não, mas vai. Você topa? Incrível, lógico que eu topo. E olha só pra você ver que bacana, porque eu amo podcast, eu adoro ouvir diversos temas. Eu não sei se vocês conhecem o Chico Felitti. Então, Chico Felitti, eu adoro os seus podcasts, acho incríveis. E eu pensava assim, gente, queria tanto fazer um dia um podcast. Aí, ó, sincronicidade. Eu queria tanto fazer um dia podcast, porque eu adoro conversar. E eu sou uma pessoa muito oral, eu sou super comunicativa desde criança. E quando eu recebi um convite desse, ainda mais pra gente compartilhar, né? Como que a gente lida com as relações. 30 a mais, 40 a mais. Ai, gente. Então, realmente é muito bacana estar aqui para contar um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente se conheceu num momento de vulnerabilidades. Onde eu entendi que eram os meus pontos em que eu precisava me desenvolver. Enfim, me tornar melhor nessa parte. E você também. Né? Você acha que amizades de mulheres, ou enfim, amizades se conectam por vulnerabilidades? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que ela precisa ter vulnerabilidade. Porque se você tá sempre numa posição, meu casamento é perfeito, meus filhos não têm nenhum problema, eu ganho muito bem por mês, eu faço 5 viagens no ano, 3 internacionais, 2 papapá. Se eu tô o tempo todo sem mostrar minha vulnerabilidade, eu não dou espaço para você entrar. E aí, na minha visão, tá, gente? Então, assim, eu não dou espaço para você entrar. E aí, você não tem troca. Você tem só um monólogo. Só eu falo da minha vida perfeita. E vida perfeita não é vida real. Sim. Então, eu acredito, sim, que quando você mostra vulnerabilidade, tanto é que eu li um livro muito bacana, porque agora, aos meus 39 anos, eu descobri essa nova paixão da leitura, graças a um amigo que leu todos os livros da Freida, né, com a série da Empregada. Eu fui eu assisti. Com a indicação de um amigo queridíssimo. E foi nessa paixão pelos livros que tem um livro que fala sobre vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, que é esse livro maravilhoso que está emprestado com a Vanessa, minha amiga do Rio de Janeiro. Coragem Vanessa, de ser por imperfeito? favor, devolva o meu livro. Eu espero que você tenha lido, minha amiga amada. Mas é lá que realmente fala que são nesses vínculos, quando você mostra que você tem pontos, que você precisa de ajuda, que você precisa compartilhar, é aí que você se conecta com as pessoas. Como é o nome do livro? A Coragem de Ser Imperfeito. Da Brené Brown. Isso. É lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso. Vale super a pena a leitura. Vale muito. Tem uma... eu acho que quando... Eu não sei se é inferência, tá? Porque acho que é muito de pessoa para pessoa. Eu tenho amizade também de 25, de 20 anos. Eu não sou aquela pessoa de sufocar. Às vezes mandar uma mensagem no WhatsApp ou alguma coisa assim. Às vezes não é que eu esqueço. Eu lembro da pessoa e falo, eu preciso mandar. Não vai. Mas a pessoa sabe que eu amo de paixão. Inclusive, minhas amigas, elas sabem quem são. De 25, até mais, né? Porque eu tenho uma prima, que é minha irmã também, que nasceu. E a gente viveu por muitos anos. E amigas de escola. Mas eu vejo muito essas amizades, elas são... A gente, quando precisa, a gente se conecta.
retomar, nem que seja um encontro por mês, às vezes num ano, num evento, alguma coisa. Mas são amizades que a gente carrega de diversas maneiras. Sem um sufocar o outro. Sem um ficar cobrando a outra de você deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E cada um com a sua particularidade. Isso. Né? No caso, às vezes eu não mando, mas não por isso. Aí eu vou mandar num outro momento um meme que eu lembrei de você, de alguma outra forma. Então, são formas diferentes da gente mostrar que lembra dessa pessoa. Com certeza. Na sua... E provavelmente você também tem amizades diferentes de você. Né? Muito. Que é aquelas que aceitar a pessoa como ela é e o quanto ela me ajuda. Me conta um pouquinho o que você acha disso e se você tem algum exemplo também nesse sentido. Eu acho que essa questão de você investir na amizade e você viver na base da cobrança só vai te trazer frustração. Só vai te trazer frustração. E aí te traz para aquele lado de você ficar se auto-questionando. Será que o problema sou eu? Será que o problema... Não. Não existe problema. Acontece que as relações, elas precisam ser leves. E as relações só são leves se você desenvolve sua maturidade para isso. Sim. Então, às vezes, você fica numa posição de vitimizador, sabe? Mas ela poderia ter feito isso para mim. Não, ela não poderia. Às vezes, a amizade, assim, uma coisa tem que ficar muito clara. A amizade, a partir dos 40, ela deixa de ser a única... Ela deixa de ser só uma coisa da sua vida. Você tem uma casa, você tem a escola dos filhos, você tem o trabalho, você tem... Então, você conseguir girar os pratinhos, mas para tratar isso de uma forma muito suave, só faz com que as relações elas se mantenham mesmo não tendo contato todos os dias, não mesmo se falando todos os dias, mas você sabe que aquela pessoa está lá. Então, acredito muito nessa questão da maturidade e de não esperar algo que esteja nas suas expectativas. Então, faça o que está no seu coração e espera que o universo traz de volta. Ai, desculpa. Não, eu ia falar que, aliás, a gente tem que saber que a gente vai fazer pelo outro e não esperar que ele faça da mesma forma que a gente. Isso! Né? Então, ele também tem formas aí de demonstrar. Cada um tem a sua forma de demonstrar as linguagens do amor. Né? Sim. As linguagens do amor. A gente comentou aqui, né, que às vezes a gente termina se autocobrando, porque aquela amizade... Eu consigo hoje olhar para algumas amizades minhas e entender que nós estamos em momentos de vida diferentes. Eu continuo amando, continuo tendo ali, mas não é mais aquela amizade que eu vou estar mais próxima, porque o momento de vida meu tá diferente. Mas isso não quer dizer que não é minha amiga, que eu não ame, que se precisar eu estaria aqui e vice-versa. Nessa sua descoberta, né, nessa sua busca do autoconhecimento, queria saber se tem algum filtro mental em algum momento que você começou a quebrar de algum tipo de amizade, algum rótulo talvez de amizade que você tinha e que você começou a perceber e olhar com olhos diferentes e falar, não é mais assim, ou não seria mais dessa forma que deveria continuar. Não, eu acho assim que diante assim das minhas experiências com as minhas amizades, foi como você falou, são estações da vida, são fases da vida. E realmente, olhando por alguns modelos, você tem, como é que eu vou colocar? Você tem momento para estar com aquela pessoa, mas não que você vá ter talvez um vínculo tão afetivo pelo fato de você estar com outros pensamentos, com outro estilo de vida. Mas isso aconteceu poucas vezes. Eu não precisei ter essa mudança de uma forma significativa. Foi muito natural. Então, quase... E hoje, para alguém, você permitir que alguma amizade entre na sua vida, existe algumas coisas que você coloca ali, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, pode entrar, não pode entrar? Tem algum filtro que você coloca ali para poder entrar na sua vida? Eu adoro conhecer gente. Na verdade, eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Eu adoro pessoas e conhecer lugares novos e conhecer pessoas novas. Mas acredito que o respeito, ele é fundamental. Para mim, ele é number one. Assim, é a questão do respeito, do por favor, obrigado, com licença. Isso são valores que eu coloco para os meus filhos. São palavrinhas mágicas que a gente ensina para as crianças. E mesmo se você tem muita intimidade com uma pessoa,
ou precisa ser falado, né? Sim. Então, acho que a questão do respeito, você pode me acompanhar até? Sim, claro, eu vou te ajudar. Mas, no primeiro momento, eu acredito muito além do respeito, né? Na não invasão, sabe assim? Não, por gentileza, não me faça perguntas muito indiscretas. Sim. Porque eu acho que eu sou uma pessoa super comunicativa, mas eu sou uma pessoa também muito reservada. Então, existem assuntos na minha vida que eu gosto de conversar ou com alguma amiga específica, ou com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é uma pessoa que ela consegue atingir os meus sentimentos mais profundos. É uma pessoa que ela... Mãe, né? Mas você vê que... Mas eu tenho amigas que não têm boas relações com a mãe. É verdade. Sabe? E que, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Portugal, que era a minha amiga de infância, a Ju. Eu nunca mais a vi. A Ju tinha muita afinidade com o pai. Muita afinidade com o pai. O pai falecido já, enfim. Então, mesmo a minha mãe sendo uma amiga especialíssima, a minha melhor amiga, como eu falei, pessoas que realmente eu consigo, até ela tem... Vou fazer essa pergunta para a Jaqueline. Será que ela vai se ofender? Sabe? Então, só o tipo de cautela, de cuidado, de sensibilidade nessas novas amizades para você entrar na vida da pessoa. Eu acho que isso vale para qualquer relacionamento. Até porque você tá entrando, né? Se começar já a ir perguntando alguns assuntos meio... né? Sabia que tem um estudo que fala que você precisa de 300 horas para você criar uma relação de amizade? Daria quantos dias? 300 horas. Aquela pessoa de humanas que não sabe fazer conta. 300 horas para você criar realmente uma amizade que você possa sentar e falar, olha, tá acontecendo isso. Você tem alguma sugestão? Me ajuda, eu tô no fundo do poço, sabe assim? Eu acredito que uma amizade, quando é rápida dessa forma, eu acredito que é exatamente a questão da vulnerabilidade que une. Por exemplo, se eu estou em um momento de vulnerabilidade, conheci uma outra pessoa, uma outra amiga, que seja um momento de vulnerabilidade, nós duas, eu acho que ali é como se fosse um curto espaço que talvez firma a amizade mais forte do que talvez quando não é. Total, mas foi por isso que eu te falei. Foi por isso que eu falei no início. Se você tá no momento vulnerável com o seu coração trincado, imagina, nós duas, eu e a Fê. A gente se conheceu e foi incrível, porque nós estávamos num local, numa sala de convenções. Quantas pessoas tinham lá dentro? Tinham mais de 200 pessoas. Nós caímos num grupo, nós fazíamos exercícios, as nossas respostas praticamente batiam. E a gente nem tinha se visto antes. Sim. Então, são pequenas características, são pequenos sinais que vão realmente compactuando e contribuindo para que aquela amizade se desenvolva. Acho que aqui tem um ponto que... E aí vou puxar a sardinha para minha formação de virtologia. Depois a gente faz um parênteses aqui, mas é como se fosse um manualzinho de instrução da gente seguir a vida, crescer. Imagina um videogame que a gente tem que ficar passando de fases e a gente precisa de competências, precisa aprender para fazer isso. A virtologia é mais ou menos assim, que a gente precisa treinar competências e fazer isso. E ele mostra muito uma questão de as pessoas estão em evoluções, em faixas de evoluções diferentes. E aquele treinamento que a gente fez, que você falou, né, que a gente estava igual... Nós éramos em 6 pessoas no grupo. E as pessoas colocavam a letra A, a letra E. E estavam no momento em, por exemplo, uma pessoa estava querendo sobre sobre ajuda com o pai, por exemplo. A outra uma questão financeira. A outra uma questão de propósito, né? Então, cada um está numa faixa de evolução e a gente precisa entender que é exatamente isso. Talvez a minha faixa de evolução seja diferente de um próximo e ela não vai me conectar. Mas tudo bem, eu posso ajudar, se eu já passei por isso, inclusive, conseguir ajudar essa pessoa a também a evoluir. Então, eu gosto muito dessa parte porque, primeiro, a gente fala Jung diria sobre sincronicidades, que a gente emana as coisas e a gente também vai atraindo, que é o que acontece geralmente. Pessoa, então, vou falar de exercício, por exemplo. Eu tô numa fase em que eu cheguei nos 40, tá, gente? Tô quase nos 45 aqui. Inteirona, amiga. Nos 45. E eu vejo uma questão de... Os 40 muda muito pra uma mulher. E muda. Ai, gente, é doloroso dessa parte. Depois vai ser um podcast. Eu com os 30 e pouco aqui, quase chegando nos 40, já tô sentindo. E aí eu olho pra frente e falo assim, gente, eu tô fazendo a academia, exercício, por cuidado, por meu envelhecer melhor. Prevenção.
E aí eu não bebo, eu tô tentando melhorar a alimentação, tô fazendo isso. Eu bebo socialmente, mas aí eu vou pra um lugar conhecer pessoas que só saem pra uma balada, que só bebem. Eu vou num lugar onde as pessoas só vão pra comer lanche, ou vão fazer, né? Que eu brinco, todo mundo... Só que dependendo da fase que você tá na sua vida, se você estiver muito carente, se você estiver muito sensibilizada, você ainda é capaz de se esconder, de se mascarar pra pertencer a esse clã. Sim, se enquadrar ali. Pra se enquadrar ali. Nossa, tá todo mundo comendo pizza, eu vou comer também, mas você não queria. Sabe? Por isso que a maturidade, você olhar pra dentro de você realmente se valorizar, vai fazer com que você pense, eu preciso? Não preciso, então... É isso. E também tem pessoas que apoiam, né, amiga? Eu errei aqui, eu dei uma deslizada, me ajuda na próxima. Essa semana eu não fui pra academia. Mas vai, a gente começa do zero de novo, fica tranquila, uma motiva a outra. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não vou ser invasiva nem nada, mas isso veio aqui pra mim. Você é uma mulher maravilhosa, linda. E eu já passei por isso em algumas questões do tipo, me julgarem por algo que as pessoas nem me conhecem, né? E a gente sabe que isso é normal. A gente olha ali pra aparência, então eu vou falar assim, a Jaqueline pode ser vou dizer, uma fresca, por exemplo. Você já passou por isso? A vida inteira, gente. Desde os meus 14 anos. Eu acho que todo mundo, né? Desde os meus 14 anos eu levo um rótulo de que ela é fresca. Você já foi direto na palavra. Que ela é fresca. Que ela é snob, que ela é fresca, que ela é metida. que ela é metida, que ela é snob. Jaque, gente, coisa boa, todo mundo gosta. Jaque, você tem cara de mulher sofisticada, elegante. Não tem nem como, gente. A cara dessa mulher. Gente, coisa boa, todo mundo gosta. Eu queria ter uma cara menos fresca, adoraria. Não, tá ótimo assim, permaneça assim. Eu queria ter uma cara menos de fresca. Mas aí eu acho que essa parte, as pessoas precisam permitir conhecer as pessoas. Exato. Antes de sair julgando. Exato. Porque eu, obviamente, que eu tô em outro momento, eu também já passei por isso, assim, às vezes eu tenho cara de brava e as pessoas têm medo de mim, que não vão chegar e conversar comigo porque acho que eu sou brava. E aí, quando conhece, já sabe que não serve pra nada, né? E aí a mesma coisa. Pitbull LS. Mas do mesmo jeito que você me descreveu no início da nossa conversa aqui, desse podcast, quando eu olhei pra você, foi a mesma mensagem que você me passou. Porque, assim, a aparência é a primeira que chega. Então, quando você chega com esse cabelo loiro, com esse óculos, com essa mensagem e esse visual de autoridade, passa essa mensagem, ela é brava. Sabe? Então, até conhecer e ver que você é uma flor, que é extremamente afetuosa, carinhosa, boa ouvinte. E pra toda obra. Então, assim, toda obra ali. eu carreguei, meninas. Eu acho que eu ainda carrego, hein, gente? Eu acho que eu ainda carrego, com certeza. Mas isso já deixou de ser um incômodo pra mim. Então, hoje... ela tem cara de fresca. Enquanto você não vier me conhecer, você vai achar que eu tenho cara de fresca. E se permite. Porque a minha imagem sempre vai chegar antes da minha comunicação, de eu mostrar as minhas vulnerabilidades, das minhas qualificações, das minhas competências. A nossa imagem é a primeira que chega. Com certeza. Sim. E você acha que esse julgamento já, que é mais por parte de mulheres ou por parte de homens? Por parte de mulheres. Por que será? Será, né? Porque a gente Por parte começou de o podcast mulheres. dizendo que mulheres devem se unir, mulheres devem se respeitar, mulheres devem sentir orgulho de uma próxima, né? Entender, conhecer a história do que você já passou. Eu não vou entrando em detalhes aqui, mas provavelmente você passou por vários perrengues na sua vida. Claro. Se você quiser compartilhar algum, mas que serviram de lições, né? Sim. Então, assim, da mesma forma que pra ela agir daquela forma, provavelmente aconteceu algo pra isso. E eu sempre escutava, viu? Eu achava que você tinha uma cara de fresca, mas agora eu gosto tanto de você. Eu escuto isso desde os 14 anos. Tô até acostumada já. E aí eu até faço essa pergunta pra você. Quando a gente se conheceu, naquele curso, você também achou que eu tinha cara de fresca? Não, falei, que mulher elegante. Mulher linda, eu vou sentar do lado dela. É verdade? Fala sério. Não, é verdade. Olha, Eu acho que eu passei por uma questão, e acho que talvez pelo autoconhecimento, eu gosto de ter isso, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de entender quem tá por trás. Que é aquilo que eu te falei, né? Inclusive vai ser uma pergunta se eu tirasse tudo da Jaque, o status, os títulos, tudo, você acha que você teria as mesmas amizades que você tem? Ou quem seria a Jaque?
Gente, eu teria as mesmas amizades. Teria? São as Teria. amizades verdadeiras. Eu teria, porque hoje, assim, se eu botar num pacotinho, numa caixinha, são pessoas que me conhecem muito. São pessoas que me conhecem muito bem. E são pessoas que conhecem os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, hoje elas estão comigo por amor mesmo. Não são por interesses. Não são. Porque eu levo pra minha vida isso. Eu vou primeiro conhecer a pessoa antes de julgar. Porque eu sei que ela tem uma história de vida e ela tem muita coisa pra me ensinar. Mas não foi de agora. Foi por muitas outras coisas. Obviamente, nós somos seres humanos, a gente julga, né? Juízo de valor, a gente bate o olho e faz. Mas hoje eu consigo, né? Até que quando vem uma discussão, eu olho, antes de eu começar a dar a minha opinião ou de fazer isso, eu olho. O que será que essa pessoa também tem, que ela passou? Porque não é ela, é a competência que ela tem pra conquistar aquilo. Então você pode ter um jeito de ser brava, metida, o que as pessoas acham que é isso, mas a Jaque, ela tá ali, ela não vai expor pra uma pessoa que nem conhece. Você não vai sair contando a sua vida e dizendo nada. Então, diferente de algumas pessoas que são extrovertidas, absurdas, a gente compartilha a vida de um todo. Tem gente que chega e fala um livro. Eu tenho amiga assim, gente. Eu tenho amiga. Por sinal, nessa semana eu liguei pra ela e falei, amor da minha vida, segura um pouco. Segura um pouco, porque o universo, nós somos energia o tempo todo. Então, por mais que seja assim, estávamos numa mesa, né, somente com amigas, mas algumas coisinhas a gente guarda até acontecer. É igual minha avó, isso é frase de vó, né? Ouro não visto, ouro não cobiçado. É isso. Mas eu acho que nisso de energia, que você tem uma energia maravilhosa, então acho que é uma das coisas que bate, assim. Eu prezo muito por ter pessoas com energia boa. Mesmo que eu sei que alguém demanda aquilo, eu vou ficar, mas eu vou ajudar de uma outra forma, mas eu quero pessoas ao meu redor que, né, crescendo, né? Então eu quero compartilhar esse momento. E eu acho que quando a gente fala de mulheres, é uma das coisas que eu sinto muita falta, assim. E por isso que eu reforcei no começo de ter conhecido as mulheres muito fodas, porque eu tô muito feliz de ter essas pessoas por perto, porque elas me fazem ser melhor do que eu sou. E eu sei que elas vão falar se eu tô fazendo alguma coisa ou não. E eu, né, agradecer muito por isso, porque era pra falar mal dos outros, pra falar coisa ruim. Tá cheio. Tá né? cheio. Pra impulsionar a ação, você conta em uma mão. Sim. É sobre isso. Pra impulsionar, pra realmente te passar segurança. Porque, gente, medo, todos nós temos. Segurança, né? Até a gente... E aí você tem uma pessoa que fala, não, vai lá, tô com você, a gente tá junto. São poucos. Sim. Quando eu decidi entrar no aplicativo, né? Foi exatamente isso. Eu falei, gente, eu preciso de mulheres que estejam vivendo o mesmo momento que eu, ou que queiram viver, porque eu me mudei, então além de ter me mudado, as amizades mais próximas que eu tinha, tava em outro momento, tava casada, tava diferente, tava com filho. E tá tudo bem, que é aquilo que a gente fala, são fases. E aí, quando eu comecei, eu falei, eu preciso de mulheres que estejam ali, porque senão ia acontecer o que aconteceu, porque como eu estava, de certa forma, vulnerável, porque eu estava sem amizades, quero sair, quero ir tomar um café, porque muitas delas não iam. Eu quero ir no restaurante, eu quero ir num barzinho. Então, eu preciso ter amizades assim. Eu quero evoluir, crescer como pessoa, eu quero profissionalmente também, eu quero mulheres que estejam assim, né? E foi muito bacana, porque eu comecei a buscar esse tipo de amizade. Então, eu fui no aplicativo, do aplicativo eu entrei nesse grupão, e aí desse grupão fiz algumas amizades, conheci a Fê, dali a gente fez um outro grupo, que são pessoas... E ele foi, isso que eu ia falar, ele foi afunilando? Afunilou. Porque daí você vai começando a alinhar valores, né? E eu te sigo, né? Obviamente eu vejo essas fotos. E você também tem, né? Algumas amigas que são sempre aquele conjunto de pessoas que você... São, gente, são. Hoje, assim, eu tenho aquela amiga que me faz rir de você ficar... Sabe? De você chorar, de rir. Eu tenho aquela amiga que eu ligo depois de um final do dia estressante, falo, eu preciso de uma sugestão, faço isso ou faço isso, sabe? Sim. Mas eu comecei a perceber que são grandes amigas de longos anos e sempre as mesmas. Sim. Sabe? Então, assim, você vê que o barco é remado pelo time todo. Essa questão da vulnerabilidade, o que eu percebi? Que eu estava, como eu estava
sem esse círculo de amizade, se eu não encontrasse amizades que tivesse talvez na mesma vibe que eu, talvez eu poderia me anular para poder caber em amizades novas, fazer coisas que eu não queria, talvez até repetir ciclos que a gente volta que eu já não na queria. parte primitiva de ser. A gente Exato. quer sobreviver em bando e a gente aceita a parte do que os outros esperam. Sim. E aí você vê o tanto que o ambiente importa. Com certeza. Importa. Então, assim, se você anda com 5 pessoas que investem tempo em leitura, desenvolvimento, conhecimento financeiro, enfim, que realmente quer se desenvolver, se você anda com 5, você é a sexta. Você é a sexta pessoa. Sim. Isso vale pro lado bom e isso vale pro lado ruim. Então, foi como a gente tem conversado, né, no decorrer desse nosso bate-papo. Não pode, a gente tem que buscar o nosso desenvolvimento, autoconhecimento o tempo todo para não cair nessas ciladas. Sim. Né? Só preciso me encaixar. Não. Eu preciso me encaixar? Não. Eu preciso achar um grupo que realmente esteja alinhado com a minha fase naquele momento. Super. Eu ia te perguntar de uma lição, o que você deixaria de recado, sugestão, enfim. Desculpa. Quer compartilhar, de pessoas que de repente passam por alguma dificuldade, não sabem. Até no seu momento que você é casado, você tem filhos, né? De repente aí uma dica do seu coração. Então, assim, o que que eu deixo como dica? Não existem amizades perfeitas. Não existem amizades perfeitas. Mas o que é extremamente importante? As amizades serem reais. As amizades precisam ser reais. Ou seja, a importância de você ser também um bom amigo. Se olhe, você está nutrindo suas amizades? Você está sendo uma boa ouvinte? Porque senão a gente fica numa posição o tempo todo, quero ser ouvida. Quero ser, vamos dizer assim, quero ser ouvida, mas você também está ouvindo? Então, realmente olhar para si se você está sendo um bom amigo. E realmente valorizar as pessoas que caminham junto com você. São essas pessoas que caminham junto com você, que independente de qual momento você esteja, se vai ser no auge do seu ápice, da sua prosperidade em tudo, ou se realmente você deu um downgrade na sua vida, será que aquelas pessoas estarão? Olha para o seu vínculo. Sim. Eu, olhando hoje, as minhas amizades são amizades reais. São poucas pessoas, né, que entram na minha casa. Eu não sou uma pessoa de receber. Eu confesso, eu não sou uma pessoa de receber. Mas porque eu realmente eu considero o meu lar um ambiente muito sagrado. Então, para entrar dentro da minha casa, são pessoas muito especiais. São pessoas que realmente eu quero que estejam ali. Sim. Então, a amizade, para mim, ela precisa ser real. Você tem que chegar com toda a sua doçura, pode me dar o feedback que você achar, o conselho, a palavra. Eu vou estar sempre aqui para ouvir. E seja sincero, né, gente? Sinceridade, lealdade, são valores que não adianta. A gente tá junto aqui, nós duas. Aí a Karen vai no banheiro e tá falando mal da Karen. Isso não existe. Talvez quando você é adolescente, onde as amizades elas são mais naturais, porque a gente tá com as meninas no recreio, a gente tá com, né, nas atividades extracurriculares. Aqui não. Quando você faz 40 a mais, quando a gente fala da intenção, do querer, do investimento de tempo, tem que valer, tem que ter respeito, tem que ter reciprocidade, tem que ter amor mesmo, até porque não somos mais crianças. Sim. Até porque quando a gente é adolescente, o nosso cérebro nem tá formado, né? Então a gente ainda vai ter tá nem formado, junta aquele monte falar. de fofoca, junta aquele monte de fofoca. Quem agora é melhor, né? Quem fofoca, quem ganha, quem faz é sempre o melhor do bando. Mas, assim, e queria deixar para vocês a minha mensagem mesmo de gratidão, de agradecimento pela amizade, né? E que isso se construa e se perpetue por muitos anos. Eu que agradeço. Amém. Quando você fala de sentar perto de você, sim, porque eu admirei, eu falo que eu sei os meus pontos fracos, eu falo pra ela assim, me ajuda a me vestir melhor, porque eu uso calça jeans, eu gosto de ser simples e tudo, e quando eu vejo, eu admiro, entende? Eu vejo porque eu falo, em vez de eu sentir inveja, eu falo,
eu gostaria de ser melhor assim. Então, eu busco pessoas que também possam compartilhar comigo. Olha que né? lindo. Então, eu sei, lógico que eu tenho meus defeitos, eu tenho meus pontos fortes, então a gente se completa. Então, em vez de eu ficar achando, de invejar, eu vou buscar, não sei, eu quero aprender com ela, e é uma das coisas que te admirei também. Aí fui te conhecendo, melhor ainda, né? Porque foi um bate-papo num almoço que a gente acabou conhecendo ainda mais a vida, e isso pra mim, conhecer histórias e conhecer quem é a pessoa, ela é muito importante. Sim. Então, eu que te agradeço o universo, nessas sincronicidades, essas que a gente emana, assim, então eu que te agradeço. Imagina. Já que eu agradeço também, você tem a cara da riqueza. Eu posso te falar isso. É a cara da riqueza da mulher sofisticada. Imagina, gente. E me ensina a me organizar. Humilde. Gente, é engraçado, porque assim, gente, a organização é uma coisa que eu carrego comigo desde os meus 8 anos. Olha que Gente, interessante. Depois a gente tenta. Com 37, meus 8 anos. Então, assim, a organização, pra mim, o que ela traz? A leveza. Olha. Eu não consigo mandar um e-mail se a pia da cozinha estiver cheia. Ai, gente. Vai Eu lá não ver consigo mandar um e-mail. E olha só pra você ver que interessante, porque quando a gente vai viajar com a empresa, né, que a gente divide o quarto com uma colega, eu fico assim, ai, misericórdia, ela só precisa ser um pouco organizada. Ela não precisa ser muito. Ela não Aumenta o precisa seu ser corpo. muito. E olha que interessante, a minha melhor amiga, que depois vai me assistir nesse podcast. A minha melhor amiga, que depois vai me assistir nesse podcast, ela é bagunceirinha, hein? Aí, ó. Ela é bagunceirinha. E eu me lembro que uma vez eu fiquei com ela numa convenção em Campos do Jordão. E depois eu até falei pra ela, eu preferi ter ficado com a Ilusca. Eu preferi ter ficado com a Ilusca. A Ilusca era mais organizada. Só que a Ilusca já estava numa outra empresa. Mas enfim, gente, são perfis, são características que a gente vai se desenvolvendo. Ou não também. E mesmo sendo bagunceirinhas vocês É. terão outros pontos fortes que eu também vou amar, enfim. Um aprende com a outra e a gente vai fazendo isso. Já que, se caso você quiser... Ai, desculpa. Não, eu ia falar isso mesmo. Provavelmente você vai falar se alguém quiser te conhecer, se conectar, o que é permitido. Localizar nas redes sociais. Então, bom, minha gente, se alguém quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, onde eu compartilho um pouquinho da minha vida, dos meus momentos com a minha família e principalmente as minhas saídas com as minhas amigas e os meus momentos com elas. O meu Instagram é Jaque00Luiz Henrique. Vamos deixar na descrição do vídeo. Obrigada. Maravilhosa. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. E parabéns pelo início desse projeto, que seja um sucesso, que vocês possam trazer cada vez mais temas que possa agregar a vida de outras pessoas. E eu ia falar isso, esse é o nosso primeiro episódio. O segundo, a gente vai trazer um homem para compartilhar histórias, também o lado dele, porque a gente precisa conhecer o todo. E é sempre esse convite. O Sem Filtro Mental, ele veio muito pra gente poder ampliar os nossos olhares e entender as visões de todo mundo, né? Sem querer, a gente não tá aqui para querer convencer as pessoas de que tem que pensar da mesma forma, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. E aí a gente amplia nesse olhar e a gente quer conhecer o máximo de histórias. Então, se você estiver interessado também em compartilhar, escreve aqui pra gente. Aqui embaixo também tem os nossos contatos, as nossas redes sociais. O e a gente vai e-mail ficar também. muito feliz de ter, de receber e aprender mais. Com né? certeza. Então, muito legal. Vou ouvir muito esse podcast ainda. Inclusive, aceitamos sugestões para os próximos episódios aí de temas. É isso, muito obrigada. E compartilhem muito. Ajudem as amiguinhas aqui, que a gente tem boa vontade. A gente amou fazer isso. Confesso que eu tava nervosa com aquele sentimento de, né, e se... E se? E se, é Mas verdade. a gente foi e com cara e coragem, então a gente vai melhorando. Então, feedbacks são super bem recebidos. Sim. E muito obrigada pelo seu acompanhar a gente até aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.